Outra coisa importante e indispensável é como fazer o transplante. Vocês vão ver também nas imagens que eu vou mostrar para vocês que a partir do momento que você tem uma muda em ponto de transplante, primeira coisa, você tem que escolher o vaso certo. Se você gostou então dessa ideia, vem comigo nessa então. Primeiramente, tomar cuidado com a drenagem. Então nós vamos colocar a argila expandida. Se você não tiver argila expandida, sem problema. Você pode colocar caco de telha ou até mesmo pedrisco de construção, até que você consiga formar uma camada de uns 2 centímetros de altura, mais ou menos, 2 a 3 centímetros no máximo, tá bom. Depois é só a gente colocar a mantinha de drenagem. Eu já cortei a manta de drenagem do jeito certinho aqui, para poder encaixar, tá vendo? E agora é só vir com o substrato que eu já misturei. Aqui nós temos 6 partes de substrato para hortas, 3 partes de humus, já dão 9 partes, e uma parte de adubo orgânico específico para a horta, que é uma mistura que a gente tem usado aqui, que tem dado bastante resultado. Esse vaso empilhável aqui que eu comprei é bem legal, porque a gente vai ganhar bastante espaço aqui. Tem problema de a manta de drenagem ficar um pouquinho para fora assim, tá? Interessante seria umedecer um pouco aqui o substrato, né? Porque depois a gente vai colocar a muda por cima aí. E aqui só pra gente ter uma ideia como é que vai ficar, ó. Tá vendo? Essa altura aí da muda já tá bom. Então, eu vou fazer isso. Eu vou rasgar o saquinho da muda. Então nessa hora, ter uma tesourinha ajuda, né? Não vão esquecer de tirar o saquinho, tá? A gente pode colocar uma muda aqui, certo? Vamos colocar uma outra mudinha lá. E ali você tem que acertar a altura de tal maneira que depois ele fique ligeiramente acima da altura do vaso, tá vendo? Porque depois nós vamos pressionar para baixo aqui e ela vai ficar mais ou menos na altura do vaso. Então eu estou aqui colocando a alface roxa num dos lados do meu vaso, a alface crespa no outro lado, tá vendo? E aqui na frente eu vou colocar uma rúcula. Esse vasinho aqui, ele é um pouquinho pequeno, né? O ideal seria que ele fosse um pouquinho maior. Então quando o vaso é pequeno, as plantas desenvolvem um pouco menos, tá? Tá vendo como é que vai ficar? E depois o outro vaso vai entrar aqui, né? E vai entrar aqui, ó. E vai encaixar aqui no meio, certo? Vai falar, mas vai ficar com pouco espaço para as mudas. De fato, esse vaso aqui é um pouquinho pequeno, né? Então ele dificulta um pouco aqui, ó. E a sua muda você tem que colocar, quando você for usar esse vaso assim, alternado, você tem que colocar as mudas um pouquinho inclinadas, né? Aí elas vão crescer aqui, depois a gente vai ter mais 3 aqui. Eu vou terminar de plantar aquelas, já coloco esse vaso por cima, para a gente poder fazer o plantio do segundo vaso. Essa primeira rega ela tem que ser mais generosa, né? Porque o substrato ele tá seco
Eu até umedeci um pouquinho por baixo, mas ele sempre está seco, então essa primeira rega ela tem que ser mais abundante, mais generosa mesmo. E nós tomamos um cuidado bem considerável aí com a nossa drenagem, né? Então agora a gente vai montar o outro vaso por cima para vocês verem como é que fica. Já coloquei o outro vaso por cima desse, ele já está posicionado exatamente no encaixe, pode ver que ele está firme. E agora o procedimento é o mesmo. Eu vou colocar primeiro a nossa argila expandida, mesma coisa, aí uns 2 centímetros de altura mais ou menos. Vocês devem ter notado que no centro desse vaso nós temos um furo de drenagem também, mas mesmo assim eu fiz mais 4 furinhos, né? 6 furinhos na verdade, 2 em cada lateral, aqui, né? 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, para garantir uma drenagem mais eficiente. Manta de drenagem, mesmo esquema. E agora eu venho com o substrato. Vou colocar o substrato, daqui a pouco eu venho com as mudas para vocês verem o vaso já em acabamento. É sempre bom fazer o transplante num dia mais nublado ou, como hoje vocês estão vendo que está bastante ensolarado, procurar um horário mais fresco do dia. Estou no final da tarde, um momento bem propício aqui para fazer o transplante. Aí as mudas não sentem, ou sentem bem menos, né? E mais uma vez estou chamando a atenção ao detalhe. Agora eu estou colocando aqui salsinha, agrião e vou colocar um espinafre. Eu confesso a vocês, pessoal, esse vaso é um pouquinho pequeno, né? O ideal seria que fosse um vaso um pouco maior. São vasos com 2,5 litros de capacidade. O ideal seria que tivesse pelo menos uns 3,5 litros a 4. Eu acabei comprando, né, por esses sites de compra aí. E como a gente não tem muita ideia da dimensão, acabou vindo um vaso um pouco menor. Mas não tem problema, a gente consegue plantar bem assim. As plantas só vão desenvolver um pouco menos, né? Porque elas vão ter menos espaço para desenvolver o sistema radicular. Mas saibam que se vocês eventualmente usarem vasos um pouco maiores, vocês vão ter possibilidade de ter plantas muito mais bonitas. Esse vaso aqui eu comprei, eu tenho 12 vasinhos desse aqui. Então dá para fazer, empilhar aqui até lá em cima, né? Eu vou empilhar aqui até uns 3 ou 4 até chegar a essa altura. E aí quando tiver tudo finalizado, vocês vão ver que legal que ficou. Vou terminar de encher aí, a gente já mostra o vaso finalizado então para vocês. Vaso finalizado. Vamos dar mais agora uma molhada aqui por cima. É interessante porque molhando de cima, automaticamente escorre um pouco de água para o de baixo também, tá? Por isso que aqui a gente tem que se preocupar bastante com a drenagem, para evitar que os vasos de baixo fiquem muito cheios. Essa primeira rega, como eu falei, ela tem que ser uma rega abundante, tá? Porque o nosso substrato estava muito seco. E aí vocês vão ver que naturalmente ele vai dar uma baixada, né? Mas olha aí como é que ficou nosso vasinho finalizado, tá vendo? Vou dar até uma pulverizada aqui nas minhas folhinhas. Como a temperatura aqui está quente, né? Apesar que agora já é final de tarde, deixá-las bem felizes aí, bem contentes. E aí? Bonito, né? Imagina isso aqui, ó, uma pilha de vasos, como vai ficar legal. Se vocês não tomarem cuidado com a drenagem e o vaso drenar demais, automaticamente o seu substrato resseca e as mudas não se desenvolvem. E se você descuidar da drenagem e o vaso encharcar, quer dizer, o substrato encharcar, aí é pior ainda, porque as raízes apodrecem e suas mudas acabam morrendo. E aí vocês viram a importância de usar a argila expandida, ou se vocês não tiverem possibilidade, pode usar caquinho de telha,
ou tijolinhos quebrados, ou mesmo aquela brita de construção. Fazendo ali uma camada de 2 a 3 centímetros é o suficiente. E por cima dela seria interessante colocar aquela manta de drenagem, que normalmente, se você não encontrar como manta de drenagem, você pode utilizar inclusive filtro, que é utilizado nesses exaustores de cozinha, que também serve como manta de drenagem. É exatamente o mesmo material, tá? Depois um substrato de boa qualidade, né? Enquanto nós não falarmos sobre como formular o substrato, que a gente está fazendo testes aqui também, não apenas para o substrato da sementeira, mas também para o substrato que vai ser utilizado nos vasos, vale lembrar a vocês que é importante comprar um substrato específico para hortaliças de uma empresa idônea. E aqui eu tomei o cuidado de misturar ao substrato metade da quantidade do substrato em humus de minhoca. Então, se eu utilizar, por exemplo, 4 partes de substrato, eu uso 2 de humus, ou seja, metade da quantidade de substrato, e uma parte de um adubo orgânico. Geralmente você pode usar torta de mamona, farinha de ossos, mas eu optei por comprar já um substrato orgânico pronto, de uma empresa também reconhecidamente idônea, para que a gente consiga um resultado mais satisfatório. É importante que, se você comprar um adubo orgânico de alguma empresa, que você olhe no rótulo qual é a quantidade que você teria que usar por vaso. Nesse caso aqui, como eu preparei uma quantidade grande de substrato, eu acabei usando essa proporção que eu falei para vocês. É importante tomar cuidado com a altura do transplante, porque quando você colocar a muda no vasinho, na jardineira, deixa um pouquinho acima do nível do vaso, que na hora que você apertar a muda, para que ela assente ali na terra e você tire as bolhas de ar, ela fique mais ou menos no nível do vaso. Preencha tudo ali com o substrato, depois umedeça de maneira abundante, porque essa primeira regra é extremamente importante. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo com amigos e colegas que curtem horta orgânica, acione o sininho para receber as notificações e dá um like, porque esse incentivo seu é sempre importante para que a gente prepare novos conteúdos relacionados à horta na sacada. Valeu, rapaziada, um grande abraço e até o próximo vídeo.